Felipe, nós estamos em Niares. Nessa tarde, qual a palavra poderosa você pode deixar nessa tarde para a gente? Profeta Eric, a palavra de Deus que eu deixo nessa tarde para nossas vidas em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Para os teus olhos pode ser impossível, para a sociedade pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 15, que quando Deus fala para Ananias: vai numa rua chamada à direita, a casa de Judas, porque lá para mim um vaso escolhido, Deus não fala para Ananias o nome do vaso, só que Ananias pergunta para Deus: qual é o nome do vaso? Aí Deus diz assim: é Saulo de Tarsis. Observa que quando Ananias ouve o nome Saulo de Tarsis, Ananias ele não aceita, porque Ananias vai trazer do passado de Saulo quem era Saulo. Ananias estava dizendo: Deus, ele é assassino, ele não presta e ele não vale nada. Só que quando Deus, profeta Eric, quer levantar alguém, quer usar alguém, Deus não olha para o passado. Por quê? Porque o passado não define o que Deus tem para o futuro. E a palavra de Deus que eu deixo para a tua vida nesta tarde é: o teu passado não define o que Deus tem para o teu futuro. Pega essa palavra, que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, fica na paz. Felipe, nós estamos em Niares. Nessa tarde, qual a palavra poderosa você pode deixar nessa tarde para a gente? Profeta Eric, a palavra de Deus que eu deixo nessa tarde para nossas vidas em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Para os teus olhos pode ser impossível, para a sociedade pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 15, que quando Deus fala para Ananias: vai numa rua chamada à direita, a casa de Judas, porque lá para mim um vaso escolhido, Deus não fala para Ananias o nome do vaso, só que Ananias pergunta para Deus: qual é o nome do vaso? Aí Deus diz assim: é Saulo de Tarsis. Observa que quando Ananias ouve o nome Saulo de Tarsis, Ananias ele não aceita, porque Ananias vai trazer do passado de Saulo quem era Saulo. Ananias estava dizendo: Deus, ele é assassino, ele não presta e ele não vale nada. Só que quando Deus, profeta Eric, quer levantar alguém, quer usar alguém, Deus não olha para o passado. Por quê? Porque o passado não define o que Deus tem para o futuro. E a palavra de Deus que eu deixo para a tua vida nessa tarde é: o teu passado não define o que Deus tem para o teu futuro. Pega essa palavra, que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, fica na paz. Felipe, nós estamos em Niares. Nessa tarde, qual a palavra poderosa você pode deixar nessa tarde para a gente? Profeta Eric, a palavra de Deus que eu deixo nessa tarde para nossas vidas em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Para os teus olhos pode ser impossível, para a sociedade pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 15, que quando Deus fala para Ananias: vai numa rua chamada à direita, a casa de Judas, porque lá para mim um vaso escolhido, Deus não fala para Ananias o nome do vaso, só que Ananias pergunta para Deus: qual é o nome do vaso? Aí Deus diz assim: é Saulo de Tarsis. Observa que quando Ananias ouve o nome Saulo de Tarsis, Ananias ele não aceita, porque Ananias vai trazer do passado de Saulo quem era Saulo. Ananias estava dizendo: Deus, ele é assassino, ele não presta e ele não vale nada. Só que quando Deus, profeta Eric, quer levantar alguém, quer usar alguém, Deus não olha para o passado. Por quê? Porque o passado não define o que Deus tem para o futuro. E a palavra de Deus que eu deixo para a tua vida nesta tarde é: o teu passado não define o que Deus tem para o teu futuro. Pega essa palavra, que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, fica na paz. Felipe, nós estamos em Niares. Nessa tarde, qual a palavra poderosa você pode deixar nessa tarde para a gente? Profeta Eric, a palavra de Deus que eu deixo nessa tarde para nossas vidas em Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: porque para Deus nada é impossível. Para os teus olhos pode ser impossível, para a sociedade pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Atos capítulo 9, versículo 15, que quando Deus fala para Ananias: vai numa rua chamada à direita, a casa de Judas, porque lá para mim um vaso escolhido, Deus não fala para Ananias o nome do vaso, só que Ananias pergunta para Deus: qual é o nome do vaso? Aí Deus diz assim: é Saulo de Tarsis. Observa que quando Ananias ouve o nome Saulo de Tarsis, Ananias ele não aceita, porque Ananias vai trazer do passado de Saulo quem era Saulo.
Ananias estava dizendo, Deus, ele é assassino, ele não presta e ele não vale nada. Só que quando Deus, profeta Eric, quer levantar alguém, quer usar alguém, Deus não olha para o passado. Por quê? Porque o passado não define o que Deus tem para o futuro. E a palavra de Deus que eu deixo para a tua vida nesta tarde é: o teu passado não define o que Deus tem para o teu futuro. Pega essa palavra, que Deus abençoe, tenha uma ótima tarde, fica na paz. Pegou a palavra aí?